TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, temos o prazer de voltarmos com o nosso programa Você Sabia, graças a uma gentileza da FRUC, desde o início do mesmo. E hoje nós também vamos fazer uma volta para tratar um assunto ligado aos escoteiros. O escotismo aqui nessa nossa região, e eu acho no estado inteiro, ele teve uma época de um grande aumento, de uma grande vontade de formação de novos grupos, e depois, pelo menos na minha opinião, talvez não esteja certo, ele teve uma pausa maior. E aqui no Vale do Taquari, ele despertou bastante. O Dr. Fire, eu acho que foi um dos pioneiros aqui nessa região. Depois eu já entrevistei um pessoal da loja maçônica Verdadeira Harmonia de Cruzeiro do Sul. E agora estão aqui o Tibiquari para conversar conosco. E nós vamos perguntar por que mais um grupo de escoteiros na nossa cidade. Boa tarde, seu Oswaldo. Boa tarde, Tadeu. O movimento escoteiro é um movimento mundial. E ele visa a educação dos jovens, é uma forma comunitária de introduzir, de incentivar a formação dos jovens. Então, esse tipo de objetivo sempre tem espaço, né? Nós temos uma sociedade sempre carente, ansiosa para que a gente possa inserir, que a gente possa, né, ser o adulto como um elo forte na formação da juventude. Então, com certeza tem espaço, inclusive para o Tibiquari crescer mais, que isso é o que a gente quer para o ano que vem, né? Hoje o grupo já está consolidado, já tem 2 anos de fundação aqui em Lajeado, mas é algo que a gente está sempre, né, querendo que cresça. Então, assim, seu Oswaldo, o movimento escoteiro, ele iniciou em 1907, então ele tem mais de 100 anos, na Inglaterra. E já naquela época se observava a necessidade, né, dos jovens ter algo além na sua formação, além da família, além da escola. Então, diante daquela ociosidade, né, que o próprio governo, o próprio Estado observava, foi solicitado para um lord inglês, Baden-Powell, né, que era um militar. Isso é do Rotary, né? Isso é do movimento escoteiro. Ah, não tem nada a ver com o Rotary. Não, é um movimento inglês, né? O Rotary é mais americano, né, de origem. Então, ele que montou esse programa de formação de jovens. Então, assim, algumas premissas básicas do movimento escoteiro. Isso né? é interessante. Isso. Porque eu acho, o que fazem os escoteiros, a que serviço eles prestam? Isso. Em primeiro lugar, a formação pessoal, né? O que a gente espera de um jovem escoteiro? Que um jovem escoteiro ele seja um jovem organizado, autônomo, que seja um adulto que vai ter um papel importante na sociedade. É para isso que o movimento escoteiro existe, né? Para que haja uma formação num verdadeiro cidadão, um cidadão ativo, um cidadão do bem, um cidadão que realmente vai levar o progresso da comunidade onde ele está inserido. E esse é o objetivo do movimento escoteiro. Muito bem. Quando vocês montam um grupo, quais são as maiores dificuldades? Isso é uma curiosidade que eu acho que o telespectador gostaria de saber. Quais são os maiores problemas que vocês enfrentam com os pertencentes ao grupo? Eu acho que talvez uma dificuldade realmente seja se enquadrar nesses princípios, né? Essa questão da ordem, da disciplina, do horário, da responsabilidade com o seu material, essas coisas básicas do dia a dia, a gente tem dificuldade, né? Num final de acampamento, por exemplo, cada um tem a sua mochila, tudo que veio tem que voltar. Aí um esquece uma peça de roupa, né? Algum utensílio. Então essas são dificuldades concretas, são coisas simples, mas isso faz parte da formação do cidadão. O cidadão responsável, a primeira coisa é cuidar dos seus pertences. Então, essas coisas simples, que para nós tudo tem um olhar de formação, né? A gente quer um cidadão que tenha responsabilidade. A primeira responsabilidade é consigo, de saber arrumar a sua barraca, de saber preparar o seu alimento, né? De ter higiene. Então, essas coisas do dia a dia, que parece que é tudo
né, na linguagem juvenil está dominado, não está tão dominado assim. E é fácil chegar ao grupo, assim, a perfeição desse grupo para depois dar sequência? Ou quais são as maiores dificuldades que vocês encontram em cada pessoa? Para isso, nós já temos, como é um movimento mundial, né, tem algumas premissas, tem alguns objetivos básicos em todo mundo. Então, por exemplo, a gente se organiza em sistema de patrulha, né? No sistema de patrulha, cada um tem uma função. Então, aquela função vai ter um olhar, vai ter um acompanhamento de um adulto, né, para incentivar, para que aquilo seja cada vez feito da melhor forma, da melhor maneira. Então, ao longo do tempo, né, se espera que aquele jovem vá adquirindo aquelas habilidades, né? E essas habilidades, quais são? Então, habilidades intelectuais, habilidades físicas, habilidades artísticas. Nós também temos sempre, né, o suporte espiritual para tudo que a gente faz. As habilidades cívicas. Então, dentro dessas habilidades, nós vamos desenvolver atividades práticas como jogos, né, desafios, para que, desenvolvendo essas atividades, eles consigam atingir essas habilidades. E isso aí chega a um determinado ponto em que ele sai do escotismo e vai para onde? Quando o jovem ele chega aos 18 anos, ele vai participar de uma sessão que nós chamamos de pioneiro, que nós chamamos de clã pioneiro. E o foco do clã pioneiro é o serviço à comunidade. Então, para participar do movimento escoteiro, hoje a idade mínima é 6 anos e meio. Então, quando uma criança de 6 anos e meio ingressa no movimento escoteiro, né, e depois a gente gostaria de apresentar o Pedro, que está aqui conosco, que é um jovem que começou como, né, nessa idade, nós chamamos ele de lobinho. E esse lobinho, ao longo da caminhada escoteira dele, até os 18 anos, né, ele vai então passar por essa fase de autonomia, né, própria, e vai se desenvolvendo. E quando atinge os 18 anos, a nossa expectativa é que ele esteja pronto para o serviço comunitário, né? Então, o clã pioneiro, que é dos 18 ao 21, prepara de uma forma assim, mais prática o serviço comunitário. Esse é o objetivo do clã pioneiro, que nós pretendemos já no ano que vem formar o clã. E a partir dos 21, ele já pode se engajar como voluntário para trabalhar com os outros ramos. E o que ele faz antes do último ali, esse serviço comunitário? Quais são os serviços que os escoteiros prestam? Olha, nós ainda não temos o clã formado para servir a comunidade, mas durante esses 2 anos nós já fizemos atividade com escolas, grupos de idosos, atividades... São atividades nas escolas, por exemplo? Atividades mais voltadas aos próprios jogos escoteiros, né? Praticar, desenvolver... Quais são os jogos escoteiros? Jogos competitivos, jogos de habilidades, né? De diversão, né? Jogos assim que envolvem físico, né? Então tem... E um jogo de habilidade, o que ele tem que fazer nesse jogo de habilidade? Por exemplo, o jogo de equilíbrio, né? Na falsa baiana, quando eles passam a corda. Então tem, assim, os jogos eles são bem variados, né? São planejados para a gente aplicar. Então, quando a gente faz isso nas escolas, qual é o objetivo, né? De dar um lazer, um prazer e também conhecer um pouco do que a gente faz, né? Então, nós também já fizemos trabalho com idosos, com grupos de idosos. Nós fizemos trabalhos voltados à questão de meio ambiente, né? De limpeza de rio, de plantio de árvores. Então, isso tudo com esse foco, além do grupo, né? Que esteja inserido nessa comunidade, né? Vocês vão conversando e cada vez trabalhando mais, né? Trabalhando mais, de uma forma progressiva e tudo de acordo com a idade. Vamos ver agora, vamos ter uma conversa com aquele moço ali que disseram que eu devia conversar com ele. Vem aqui comigo. Vamos ver, nós vamos conversar meio se ajeitar aqui no mesmo. Não, vamos no mesmo microfone. O que tu achou
de quem conversou comigo até agora? Eu achei que ela falou bem certinho o que a gente é, porque quando a gente é criancinha ali, os lobinhos, a gente cria um aprendizado mais cultural, assim. Aí quando a gente passa para os escoteiros, é um aprendizado em grupo. E agora no sênior que eu tô, é mais um desafio, sabe? A gente se desafia lá dentro a cada um aprender mais coisas, tipo rapel, barcos, rafting, fazer jangadas. Assim, é um trabalho mais de desafio com a gente, assim, mais velho. E tu começasses com que idade? Com 6 anos, mais ou menos, fazem 8 anos agora, 8, 9 anos. E aquele teu começo ali, sair de casa, debaixo do colo da mãe, do pai, chegar lá na dureza da pessoa que falou comigo até há pouco aqui, tem que fazer isso. O que tu achou, hein? No começo eu achei assim bem estranho, mas daí ao longo do tempo, uns 2, 3 anos depois, eu me identifiquei com isso e agora tô. E quais 9 foram anos. as tuas maiores dificuldades? Foi sair de casa. Que eu, até os 6 anos assim, eu não tinha dormido fora, não tinha nada. E depois, da primeira vez que eu acampei e tudo, foi assim, natural, sabe? Tu teve sorte, nunca viu nenhum fantasma? Não, nunca vi nenhum fantasma, nunca vi. Não vai perder a chance daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu E vejo. tu tá na situação, qual é que tu estás hoje? Com que idade? Tô com 16 anos no ramo sênior agora, que é onde a gente faz os desafios pra gente. E o que mais te agradou nesse trabalho, em todo esse tempo? O que tu gostou mais e o que tu não gostasses muito? Eu não gosto muito dessa organização, assim, que tem que estar sempre arrumadinho, tem que estar sempre assim, isso eu não gosto muito. Mas Eu também acho meio chato isso, né? Tem sempre de lenço e de coisa, mas isso é edição durão, né? Te obriga a obedecer. Mas o que eu gosto, assim, de ir no rio, de me sujar, assim, é uma coisa bem harmoniosa, assim. Tu não pode se sujar no bar do pátio da tua casa, tem que ir lá no rio, porque o rio tem água, daí como é que fica? Lá no pátio de casa não tem barro e eu gostaria de ter uma casa maior, mas... E isso que mais te agrada? É. E aonde tu teve mais dificuldade? Eu tive dificuldade no ir acampar quando eu era pequenininho, assim. Aí depois de uns 2, 3 anos foi naturalmente, assim, porque é isso que eu quero mesmo. Tu tinha medo ou só te sentia mais falta de casa do que medo? Eu tinha falta de casa, assim, porque nunca tinha saído mesmo, assim. Tu é filho único? Não. Não é? Tem mais? Tem um mais novo. Então, e esse já entrou? Já entrou. Faz Então tá bom. 2 anos. E tu vai ficar lá até quando? Pra sempre. Para sempre tu vai ser escoteiro? Sim. Ah, então tá bom. Vamos ver. Obrigado. Vamos ver, e a tua parte? A tua parte, qual é que é, hein? Lá no trabalho, lá no grupo e coisa, qual é a tua parte? Eu cuido mais da parte política do grupo escoteiro. Acabei me envolvendo até pelos meus filhos, né? Que tem a pequena que é Lobinho e o Pedro que começou como Lobinho. E nós começamos a nos envolver a parte mais na retaguarda, quando tinha um acampamento, a gente fazia as refeições, ajudava na parte na retaguarda mesmo do grupo. E a gente começa a se envolver, começa a pegar gosto pela coisa e ver que é legal e os chefes precisam de ajuda e a gente começou a se envolver cada vez mais. Tanto que esse ano agora eu assumi a presidência do grupo, no lugar da Helenara, né, Helena? Para poder também ajudar nessa parte que ainda o escotismo para a gente ainda é um pouco de novidade, nós não temos muito para fazer com os jovens, a gente não tem o curso de chefe, assim, o básico, né? Então, como tem a experiência na parte administrativa, tempo de Câmara Júnior e tudo, então para mim ficou bastante fácil e interessante e eu acho que veio bem, assim, em contra ao que o grupo precisava, alguém para fazer a parte política, para deixar os chefes, no caso a Helenara, que era presidente, poder trabalhar com os jovens, né? Com as crianças escoteiras. Então, fechou todas. Uma coisa que eu gosto de fazer, que é administrar o grupo e fazer os contatos. E também ficou bom para o grupo escoteiro também, porque eles também têm mais tempo para trabalhar com o pessoal. A saída do grupo de escoteiro para a Câmara Júnior, isso eu acho que é uma medida muito acertada, não é? Olha, o pessoal da Câmara Júnior a gente vê espalhado pela cidade aí, e graças a Deus a maioria deles são presidentes de outras entidades, a PAI tem uma tradição muito grande, uma parceria muito forte com a Câmara Júnior e outros grupos também que a gente vê que a Câmara Júnior formou vários líderes e é esse o objetivo da Câmara Júnior, formar liderança. Então eu encarei esse desafio do escoteiro, a presidência, para muita gente pode ser difícil, é muita coisa de fazer, é complicado. Mas graças a Deus eu tive essa oportunidade de ter participado da Câmara Júnior que me deu essa experiência toda, né? Então para mim eu faço isso com a maior naturalidade e um maior prazer possível. Uma curiosidade,
E quem sai da Câmara Júnior, o que ele pensa nessa sequência de entidades que prestam serviços comunitários? Ele prefere ir para um Lions, para um Rotary, para onde eles preferem? Ou tem preferência de se debandar sozinhos e continuar trabalhando? A intenção da JCI é formar lideranças, tanto no ramo comunitário, lógico, profissionalmente também, né? Muito profissionalmente, então ela é voltada para a área pessoal, crescimento pessoal de quem participa. Mas também, como na Câmara Júnior, como nos escoteiros, nós temos as áreas comunitárias que a gente trabalha muito forte. E naturalmente a gente começa a se envolver com as pessoas, com as entidades, e ao longo do tempo é uma coisa natural que acontece, a gente se deparando com essa necessidade da comunidade, que é a liderança, hoje em dia cada vez é mais difícil. E como existe a necessidade e o pessoal da Câmara Júnior vem preparado, vem treinado, então acaba se encontrando e é um caminho natural de quem vem dessa escola. E qual é o pensamento futuro deste grupo? Seu Oswaldo, então, o nosso trabalho é um trabalho voluntário, né? Os voluntários é que fazem, como o Tadeu colocou, o trabalho com as crianças, né? Tem crianças e nós temos que desenvolver as atividades, colocar em prática. Então, hoje, a nossa pretensão, o que a gente quer de futuro, é que a gente consiga crescer e cada vez mais ter voluntários. Hoje nós estamos em torno de uns 12, 13 adultos, né? Para o grupo crescer nós precisaríamos mais, conseguiríamos fazer um trabalho de melhor qualidade. Então, assim, isso que, né, nisso que o Tadeu colocou da Câmara Júnior, as pessoas precisam se dispor, achar na sua agenda, no seu tempo, na sua vida pessoal e profissional, um espaço também para se doar à comunidade, né? Eu acho que isso é que faz com que a gente esteja inserido, que a gente possa colaborar de uma forma, né, mais efetiva com um mundo melhor. Então, assim, o movimento escoteiro é um grande espaço, muitos pais levam os seus filhos e pelos seus filhos acabam se envolvendo, mas não é só pelos seus filhos, né? Pode ser pelo filho do outro, pelo um amigo. Então, isso é algo assim que para esse próximo ano, a gente, né, divulgar mais, chamar mais as pessoas, para que as pessoas também possam, nesse momento de lazer, né, fazer alguma coisa útil, né? Toda vez que a gente está lá incentivando uma criança, imagina uma criança de 7 anos que aprende a amarrar um cadarço, né, a acender um fósforo. Muitas crianças hoje com 11, 12 anos não sabem acender um palito de fósforo, né? Então, na medida, a gente sabe, lógico, que isso é o papel das famílias, mas que um movimento, que é um movimento também de amizade entre eles, incentiva isso e contribui com isso, isso é muito prazeroso, né? Então, essa chamada de mais adultos, mais voluntários, que aí a gente consegue dividir melhor nas tarefas, fazer um trabalho de melhor qualidade. Então, isso que é o que a gente pretende aí nessas próximas caminhadas, é chamar mais, trazer mais a comunidade para o grupo. E como é que os fornecedores das crianças para vocês recebem a notícia quando são convidados? Olha, muitas famílias, né, a maioria dos nossos chefes são famílias de jovens, mas muitos não conseguem se organizar e achar no seu tempo, né, não conseguem se imaginar se doando para esse movimento. E eu até faço aqui o meu exame de consciência, porque eu também já fui desses pais, né? Quando a minha primeira filha entrou no movimento escoteiro, lá em 2006, 2007, eu também achava que não conseguia espaço na minha agenda para estar junto com ela, né? Mas depois, ao longo do tempo, pela necessidade do grupo, eu encontrei e achei assim maravilhoso. E pensei, puxa, quanto tempo eu perdi de não estar junto com eles lá, né? Exato. E o que mais os pais dizem depois de passar por essa primeira fase, quando eles se encontram já com os escoteiros, 2, 3 anos e coisa, como é que o pai e a mãe começam a pensar? Eles começam a perceber o quanto é bom, né? Muitas atitudes, muitas, às vezes, coisas simples, né? De comer algumas coisas que lá nos acampamentos eles comem, aí em casa tem aquela dificuldade, né, em alguns comportamentos, de organizar suas coisas. Eu, particularmente, tenho isso em mim.
quando a primeira filha participava, né, começou como Pedro, como Lobinha, quando nós íamos viajar, ela fazia questão de arrumar a mochila dela. E eu pensava, puxa, tá aprendendo com o meu exemplo, né, ser organizada. Aí depois eu percebi que o movimento escoteiro estava influenciando muito mais ela a arrumar a mochila dela, organizar as coisas pessoais do que eu. Você não entende, assim, nessas pequenas coisas do dia a dia que as famílias começam a perceber o quanto o movimento escoteiro influencia positivamente nas atitudes, né? E hoje, no estado do Rio Grande do Sul, como é que está o movimento escoteiro? Porque ele teve uma época que praticamente desapareceu, não é? Não sei se na minha região ou em outras regiões também. Como é que ele está hoje? Hoje o movimento escoteiro está em franco crescimento. Inclusive, no Brasil, nós somos o segundo maior contingente. O Rio Grande do Sul hoje só perde para o estado de São Paulo. Então, assim, o maior número de escoteiros nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Então, inclusive, o ano que vem nós temos um sonho também, né, Tadeu? Aí eu vou dividir com o Tadeu, de nós sediarmos uma atividade estadual aqui em Lajeado. Então... E tem ideia de que atividade vai ser essa? Vai ser um acampamento estadual, o Campotec, que é chamado, que vai ser no final de abril, que já estamos em negociação agora com a prefeitura já para utilizar o Parque do Imigrante e o Parque Histórico nas atividades. E estamos com a pretensão de trazer em torno de 600 escoteiros para passar o fim de semana aqui em Lajeado. Já está tudo em andamento, só falta o aval, a União Estadual vem quinta-feira agora para vistoriar os espaços, mas praticamente já está confirmado então esse evento estadual aqui em Lajeado. Vai ser o primeiro feito aqui na região. Eles vêm com os pais ou vêm em grupos? Vem os grupos de escoteiros. Cada grupo comandado pelo seu grupo. Vem os chefes e vem os lobinhos, né? Lobinhos, escoteiros e sêniors, todos com seus grupos, e montam acampamento e se viram. Vai ser um encontro muito bonito. E vocês têm alguns nomes, assim, de escoteiros de ontem, que exerceram prestaram bons serviços à comunidade deles, que ficaram marcados historicamente? A nível mundial, né, temos vários exemplos, né? Se for falar de pessoa com importância, o Barack Obama, né, o presidente lá, foi escoteiro. Foi escoteiro. No Brasil foi o Juscelino Kubitschek, se não me engano, né? O Orestes Quercia foi um grande incentivador também, escoteiro. Temos, assim, nos vídeos a gente tem vários, né? Mas para sair da memória. Mas no mundo inteiro, todos os países, ou tem países que regiões onde vocês não entraram ainda? Não, acho que está em praticamente todo o mundo. Acho que tem 2 países, se não me engano, que não tem movimento. Não sei dizer qual que é agora. Se não me engano, 2 países só no mundo que não tem movimento escoteiro. E os maiores, vocês têm ideia de quais são os que mais prestigiam? Pela origem, né, a Inglaterra é muito forte ainda, e toda a Europa, e também Estados Unidos. Os americanos. Eles investem bastante nesse tipo de atividades assim, externas, né, com jovens também, né, eles trabalham muito forte nesse. E esse maravilhoso trabalho que vocês fazem, porque realmente nós temos que começar com as nossas crianças, né? Vocês se sentem realizados, acham que estão fazendo, eu acho que estão fazendo um excelente serviço, mas como é que vocês se sentem? Eu me sinto muito satisfeita, realmente muito realizada de pensar que a gente está contribuindo. Muitas vezes é naquele ambiente que ele vai superar uma série de desafios. Então, como o Pedro colocava, a questão de dormir fora de casa. Na medida que uma criança, ali naquele grupo, se sente segura, né, e consegue ficar aquele acampamento inteiro, longe da família, aquilo ali é uma satisfação, né? A gente já teve situações de lobinhos, principalmente, né? De chega à meia-noite, começa a chorar, querer ir para casa, para a mãe, aí a gente conta uma história, né? E a criança vai e dorme, e no outro dia aquela satisfação, né? Que venceu aquele medo, se superou, dormiu aquela noite ali no acampamento. Aquilo, para mim, é um motivo de muita alegria, né? Porque tu percebe o quanto a criança se realizou por ter passado. Ela já esqueceu, né? Aquele choro, aquela manha da noite anterior, ela já esqueceu, porque ela ficou
funcionou ali. Então, são pequenas coisinhas, mas que realmente, né, dá uma satisfação muito grande. E o que a senhora sente quando observa o escoteiro pronto? É uma sensação de dever cumprido, né? Aquela satisfação enquanto cidadã que a gente está conseguindo interferir de uma forma positivamente, contribuir na vida de outro ser humano. Acho que na medida que a gente se dispõe a fazer isso, isso realmente, eu acho que é o maior retorno que qualquer um de nós pode ter, né? Na medida que a gente consegue contribuir para que a pessoa se emancipe, né? Que a pessoa, ela a partir dali possa se sentir segura para tomar suas escolhas. Então eu acho que isso é... Esse aqui foi o amor de mãe. E o amor de pai, como é que fica? Não muda muito, porque a satisfação é a mesma, tanto que eu me envolvi tanto no movimento através dos meus filhos. Eu estou no movimento escoteiro pelos meus filhos. E a relação que a gente tem num evento de acampamento ou numa própria atividade de sábado, o tratamento que a gente tem com os filhos não é aquele de casa, pai e mãe, pai mandando e filho obedecendo. É um tratamento de colegas, de amigos. Então só essa relação que eu consigo ter com meus filhos lá no grupo escoteiro já paga todo esse tempo que eu me proponho a doar, né, para ajudar. E fora as amizades que a gente faz, né, porque quem está no movimento escoteiro é porque tem um pensamento também de querer crescer, querer aprender, querer ser mais livre, mais autônomo. Então a gente acaba fazendo umas amizades muito interessantes que tenho certeza que vai perdurar por muito tempo, sabe? E a senhora já chegou no ápice ou ainda tem mais um pouco que a senhora quer fazer ainda com seus escoteiros? Muitas coisas nós temos para fazer, muitas coisas. Dentro dos métodos e princípios, né, que a gente pratica lá dentro, é uma progressão assim com muitos desafios, né? Então, por exemplo, as especialidades que os jovens vão conquistando, de se especializar em algo e demonstrar que é especialista, né? Então, só as especialidades, são mais de 100 especialidades que nós temos para desenvolver, né? Desde especialidades culturais, de desporto, científicas. Então, nós temos, assim, realmente uma jornada aí, como disse o Pedro, para toda a vida. Como nós estamos chegando no fim da nossa conversa, eu quero dizer da minha satisfação, porque é um prazer para quem tem um veículo de comunicação poder levar a toda a comunidade esse maravilhoso trabalho que muita gente presta em muitos setores e que realmente nunca chega muitas vezes a ser reconhecido, né? Isso é ótimo, isso merece um agradecimento de todos nós, porque vamos receber, no caso dos escoteiros, os jovens prontos quando chegarem na idade em que os pais deveriam unicamente ser responsabilizados por isso. Hoje eles têm esse enorme auxílio desses grupos que se formam em todas as partes do nosso país e do mundo. Aos telespectadores, muito obrigado e até a próxima oportunidade nesse mesmo dia e horário. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.